Bom dia pessoal do sétimo ano, meu nome é Ramon, eu sou professor de História e hoje a gente vai trabalhar o conceito de escravidão. A gente está no tema transversal Economia e Trabalho, certo? Nosso objetivo nessa aula hoje é você entender a diferença entre a escravidão que aconteceu lá na Antiguidade, na época dos primeiros impérios, e a escravidão que aconteceu lá na época moderna, na época das grandes navegações e das colonizações, certo? Então hoje o nosso objetivo é trabalhar aqui essa diferença. Vamos lá? Primeiro de tudo, é importante a gente entender o que é, de maneira geral, uma pessoa escravizada, certo? Segundo um historiador chamado Ciro Flammarion Cardoso, anota aí esse nome no seu caderno, um escravizado seria um trabalhador que perdeu duas coisas. Primeiro, ele perdeu o controle sobre o seu próprio trabalho. Ele não tem condições de definir ou de liderar o seu próprio trabalho. E segundo, ele perdeu também o controle sobre a sua própria sobrevivência. Um escravizado, ele não tem, portanto, as condições de sobreviver por conta própria, porque isso foi tirado dele, certo? Partindo dessa definição geral, então, a gente vai voltar agora um pouquinho no tempo, lá para a Antiguidade, para a gente entender como que funcionou a escravidão lá naquela época. Vamos lá? Lá na Antiguidade, a escravidão tinha muito a ver com guerras. Em que sentido? Imagina só, um povo, um império, um reino, ele invadia o território de outro povo, conquistava outro povo. O que acontecia então com os prisioneiros de guerra que eles capturavam, as pessoas que eles venceram? Eles eram escravizados. Então você já pode perceber que a condição de escravizado lá na Antiguidade tinha muito a ver com uma questão de posição social inferior. Por exemplo, o Império Romano. O Império Romano ele foi crescendo, se expandindo, conquistando novos povos e com isso eles conseguiam o quê? Pessoas escravizadas. Inclusive a mão de obra escrava era a principal forma de mão de obra do Império Romano. Mas vamos lá, eles também se preocuparam em definir o que era um escravizado juridicamente, ou seja, com base na lei. E eles definiram o seguinte: escravizado seria uma propriedade de outra pessoa, alguém que, portanto, não tinha vontade própria. Para eles, a vontade do escravo era somente uma extensão da vontade do seu dono, do seu proprietário. Compreendido até aqui? Vamos passar então para a escravidão moderna. Muitos séculos mais tarde, lá na época moderna, principalmente a partir do século XV, é importante que você anote também, século XV, a escravidão ela vai ser retomada com toda a força. Por que ela vai ser retomada? Tem a ver com duas coisas. Primeiro, os europeus nessa época, como você já estudou, eles estão partindo para as grandes navegações, eles estão desbravando os mares e os oceanos em busca de novos territórios para que eles pudessem explorar, certo? E aí já entra a segunda coisa. Os europeus eles vão também nessa época fazer as colonizações, como a colonização da América pelos portugueses, espanhóis, ingleses e franceses. E é justamente por conta da colonização que eles vão precisar de mão de obra escrava. Só para lembrar, colonização tem a ver com povoamento e com exploração de um território. E é justamente por ter que explorar esse território, no caso da América, que eles vão precisar de muita mão de obra. Mão de obra que eles não podiam prover por conta própria. Onde eles vão então conseguir essa mão de obra? Eles vão até o continente africano, que eles já conheciam. E lá no continente africano, o que eles vão fazer? Eles vão ou comprar ou capturar pessoas, eles vão levar essas pessoas, transportar elas em navios, que eles vão chamar de navios negreiros. E nesses navios negreiros, eles vão ser transportados até a América. E lá na América, o que vai acontecer com eles? Eles vão trabalhar como escravizados, ser vendidos e trabalhar como escravos, certo? É aí que a gente pode perceber a primeira grande diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna. Na escravidão moderna, o tráfico de escravizados, essa compra e venda de pessoas escravizadas, vai se tornar um negócio muito lucrativo. É aí que o escravizado ele vai começar a ser tratado como uma mercadoria, como um objeto. É o que a gente chama de coisificação ou objetificação da pessoa. Eles vão ser tratados simplesmente como um objeto que você poderia usar, comprar, vender e se desfazer. E essa é a primeira grande diferença, ou seja, a escravidão não é só uma posição social. A segunda grande diferença você também já pode ter percebido. Toda a mão de obra escrava, pelo menos a maior parte dela, vai vir do continente africano, ou seja,
vai ser escravizado apenas pessoas negras. A cor da pele vai ser uma questão fundamental que vai justificar, ser usada para justificar a escravização dessas pessoas pelos homens brancos europeus. Então essa é a segunda diferença. A escravidão que vai acontecer na Idade Moderna, ela tem um caráter étnico, racial, ou seja, de cor da pele, tudo bem? Para a gente revisar o que a gente aprendeu, para ver se você realmente conseguiu perceber a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, a gente vai fazer agora uma atividade. Observa aqui, ó, essas duas imagens. A primeira imagem de cima é um mosaico romano do século II depois de Cristo, certo? Ele retrata pessoas escravizadas, que estão no primeiro plano da imagem, servindo os seus donos, os seus proprietários. Na imagem de baixo nós temos uma ilustração do Brasil no século XIX, que mostra o mercado de escravos. Eu quero que você escreva aí no seu caderno todas as diferenças que você consegue encontrar entre a primeira imagem e a segunda imagem. Vamos lá verificar? Para a gente retomar e verificar se você realmente conseguiu entender a diferença entre a escravidão antiga e a escravidão moderna, vamos dar uma olhada aqui nessas duas imagens e tentar resolver essa atividade. Na primeira imagem, a gente tem um mosaico romano do século II depois de Cristo. Na segunda imagem, nós temos uma ilustração de um mercado de escravizados no Brasil do século XIX. Você consegue perceber a diferença entre o escravizado na imagem de cima e o escravizado na imagem de baixo? Anote todas as diferenças que você consegue perceber no seu caderno. Vamos lá verificar? Na imagem de cima, você nota alguma diferença étnica, racial, de cor de pele entre o escravizador e o escravizado? Não necessariamente, né? Porque isso não era uma questão importante na antiguidade. Na de baixo, você já consegue perceber essa diferença. Todas as pessoas escravizadas são pessoas negras, ou africanas ou descendentes de africanos. A outra diferença muito importante aqui também é que os escravizados na imagem de baixo, eles estão dispostos num mercado, eles estão sendo vendidos como uma mercadoria, como um objeto. E todas as pessoas que estão ali passando, que são livres, que estão às vezes comprando escravizados, eles são todos brancos, certo? Essas são as duas principais diferenças entre a escravidão antiga e moderna. Espero que você tenha entendido e gostado. Até mais, pessoal!